Ao declarar teu milagre, inspirado pelo Salmo 126, a colheita chegará com alegria. A noite estava escura e inquieta, como se o próprio céu estivesse sentindo a dor de Laura. A perda de sua mãe, um golpe brutal que a deixara desacordada em lágrimas, era um peso que ela mal conseguia carregar. Cada canto do quarto parecia vibrar com ecos do passado, risadas, conselhos e aqueles abraços que sempre a faziam sentir-se segura. Agora, tudo o que restava era um silêncio opressivo, um vácuo negro que a atormentava. Em meio a essa escuridão, algo lhe chegou ao coração, um sussurro quase inaudível, a promessa do Salmo 126. O que semeiam em lágrimas, com alegria ceifarão. Era como se aquelas palavras pulassem das páginas da Bíblia e dançassem diante de seus olhos, como um farol em meio à tempestade. Laura sentou-se na cama, um nó na garganta, enquanto as lágrimas escorriam em seu rosto. E se, de alguma forma, a dor que ela sentia era um clamor por restaurar os sonhos despedaçados, por trazer de volta a luz que tinha desaparecido. Com cada palavra, o peso em seu coração começava a se dissipar, como se a própria luz divina estivesse penetrando as sombras de sua alma cansada. O ritmo suave das ondas batendo na praia, que ela adorava visitar com sua mãe, ecoou em sua mente. Um lembrete de que a vida continua, mesmo após as maiores tempestades. Foi nessa reviravolta emocional que a decisão de compartilhar seu testemunho nasceu. Mesmo de coração partido, ela começou a frequentar um grupo de apoio na igreja. A tristeza ainda a acompanhava, mas agora era um companheiro com o qual ela havia aprendido a coexistir. Ao contar sua história, Laura se conectou com outras almas feridas, descobrindo que muitos também estavam enfrentando suas próprias batalhas. Juntos, eles se apoiavam, e a dor se tornava mais leve. Um dia, enquanto organizava suas coisas, um envelope velho e desgastado apareceu, como se aparecesse do N. Lágrimas escorriam em seu rosto, mas uma nova determinação a empurrava. Ele tinha planos para ela. Essa dor, essa luta, era parte de seu crescimento. O convite poderia ser a chave para um novo capítulo em sua vida. E assim, com o coração acelerado, Laura decidiu que enfrentaria o que estivesse por vir, disposta a acolher as promessas que Deus tinha reservado. Mas quem estava por trás daquele convite? E o que isso significava para sua jornada de fé? Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa história de fé, que pode ser exatamente a resposta que Deus preparou para você hoje, preciso te fazer um alerta muito importante. Muitos irmãos da nossa comunidade cristã notaram que o YouTube tirou a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser usada por Deus para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa. Laura respirou fundo, seu coração pulsando como um tambor frenético. O envelope em suas mãos parecia pesado de significados escondidos. Estava prestes a abrir a porta para seu passado. Com uma pressão na barriga, ela rasgou o papel, nervosa
e expectante. A carta dentro trazia um convite do antigo grupo de apoio. Mas havia algo mais. Um nome que a fez congelar. Era o nome de seu pai. Um frio intenso invadiu seu corpo. Ela não sabia como se sentir. Ele havia se afastado da família anos atrás, deixando cicatrizes profundas em seu coração. Laura nunca imaginou que ele pudesse voltar à sua vida. Olhando para as palavras, o passado e o presente se chocaram de uma forma que ela não poderia prever. Era um convite para um encontro que aconteceria na casa de um amigo de infância dele. As lembranças apareceram, cada uma mais dolorosa que a outra. Apenas um encontro. Só um, murmurou para si mesma. Mas a verdade estava nítida. Esse não era um simples convite. Ele tinha planos, e isso a deixava nervosa e assustada. Laura decidiu levar o convite e compartilhar com o grupo de apoio. Seus amigos logo perceberam a mudança em seu rosto. As conversas abraçavam a dor mais uma vez, e quando ela finalmente contou sobre o convite, o silêncio tomou conta da sala. Olhares surpresos e preocupados se cruzaram. "Você vai mesmo encontrar seu pai?" perguntou um dos participantes, sua voz tremendo. "Eu não sei", respondeu Laura, quase um sussurro. "Mas tenho que saber o que ele quer." No dia do encontro, toda a coragem que ela tentou reunir ameaçou se dissipar. A casa parecia alheia ao seu tormento. Paredes cheias de histórias e risos que não eram seus. Ao adentrar, Laura sentiu um aperto no peito. E ao olhar ao redor, tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. O cheiro da comida caseira, o barulho da conversa animada, parecia uma homenagem aos momentos que nunca viveria com sua mãe. Assim que entrou, seu pai a viu. Havia algo estranho em seu olhar. Laura notou a mistura de arrependimento e saudade, mas também algo que não conseguiu identificar. Ele se aproximou e, por um instante, o mundo parecia parar. O que ele diria? O que ela deveria perguntar? Antes que pudesse processar os sentimentos, ele falou: "Laura, eu sinto muito. Mas olha, eu não estou aqui apenas por você. Eu preciso dizer que sei de algo importante, algo sobre sua mãe." Aquelas palavras cortaram através dela como uma faca afiada. O que poderia ser tão importante relacionado à sua mãe? O terrível silêncio que se seguiu envolveu os dois, enquanto a tensão palpável crescia. Nervosa, Laura prensou os dedos contra a palma da mão. "O que você sabe? O que aconteceu com ela?" questionou, sua voz tremendo, mas firme. "Ela estava guardando segredos", disse ele, a voz falhando. "Segredos que agora, talvez, você precise conhecer." A sala inteira pareceu congelar. Os murmúrios se calaram. Olhares se cruzaram, alguns cheios de alívio, outros de expectativa. O que ele poderia ter a dizer que mudaria tudo? Laura sentiu a adrenalina aumentar. Seu passado, agora, ameaçava voltar em forma de revelações dolorosas. "Primeiro, você precisa entender que eu não pretendia." Ele hesitou, engolindo em seco. "Ela estava metida com pessoas que você nunca imaginaria." Laura não conseguia acreditar no que ouvia. Que pessoas? O foco em seu pai era intenso, quase como um feixe de luz em meio a um labirinto escuro. Sua mente girava,
com as possibilidades. Que segredo poderia ser tão devastador? Quando as palavras lhe escaparam, um ruído repentino, como um estrondo, cortou a tensão, fazendo todos se virarem. A porta dos fundos se estourou, e a luz do sol foi engolida por sombras. Uma figura encapuzada entrou, causando gritos e confusão. Laura sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O pânico tomou conta. Quem é você? As palavras escaparam de seus lábios em um misto de medo e incredulidade. A figura se virou lentamente, e o que apareceu fez o coração de Laura parar. Um rosto familiar, e as revelações que ele carregava poderiam ser mais profundas do que ela imaginava. O passado e o presente colidiam em uma explosão de segredos, e Laura estava prestes a descobrir que as verdades que ela mantinha para si eram apenas a ponta do iceberg. O que aquele rosto poderia significar? O que mais estava escondido? A sensação de desespero e esperança se misturou, assim como o desejo de descobrir o que estava verdadeiramente acontecendo. Isso mudaria tudo. Laura, com o coração na boca, estaria pronta para lidar com o que viria a seguir? Laura ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente, enquanto encarava a figura encapuzada. Os murmúrios da sala se apagaram, mergulhando todos em um silêncio denso. A figura se aproximou lentamente. A luz da lâmpada refletindo em seu rosto parcialmente escondi. Mas havia algo de muito diferente nela agora. O olhar de Sofia estava carregado de angústia e uma determinação descomunal, como se tivesse testemunhado horrores que ninguém deveria carregar. Laura ficou sem palavras. Sofia, o que você está fazendo aqui? Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Laura, eu não quero que você fique assustada. Mas eu precisava te encontrar. O que seu pai ia te contar é mais sério do que você imagina. O pânico em sua voz disparou o alerta dentro de Laura. O que poderia ser tão urgente? Seu pai estava prestes a revelá-la algo que transcenderia tudo que sabia sobre a morte de sua mãe. Sobre minha mãe? Laura gaguejou, ansiedade crescendo como uma tempestade em seu peito. A expressão sombria de Sofia fez o estômago dela se retorcer. Sofia, o que você sabe? Antes que pudesse responder, a sala tornou-se um campo de batalha de emoções. Todos os olhares se viraram para a cena que se desenrolava. Os murmúrios ensaiados de apoio agora se desvaneceram e o frio da verdade ameaçava engolir o espaço. Um dos participantes, um homem que Laura não reconhecia, finalmente falou. Quem é você, Sofia? O que há entre você e a família dela? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, e a voz dela vacilou. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Ele esteve com a gente. Anos atrás, em uma situação muito difícil. Havia segredos que envolviam sua mãe, coisas que foram enterradas com ela. Laura sentiu a terra sob seus pés começar a tremer. Como assim? Que segredos? O que você está dizendo? Suas mãos tremiam, e ela lutava para manter a lógica em meio ao caos que se formava.
Sofia deu um passo à frente, o desespero nos olhos. Ela estava envolvida em algo que era, na verdade, muito maior do que você pode imaginar. Uma rede criminosa, tráfico. Ela foi forçada a entrar. Não me pergunte como eu sei, mas você precisa saber a verdade. Eu nunca quis que você soubesse isso assim, mas seu pai, ele não pode ser confiável. O choque nas palavras de Sofia fez a sala berrar um grito coletivo de espanto. O olhar de Laura se fixou em seu pai, que estava parado em estado de choque. A realidade que se desenrolava diante dela era quase surreal. A mulher que ela amava e perdeu estava ligada a algo tão sombrio. Por que você nunca me contou isso? Laura virou-se para seu pai, a raiva fervendo dentro dela. Você sempre escondeu a verdade. Laura, eu não sabia como. Ele implorou, a voz embargada pelo remorso. Mas Sofia não deixou passar a oportunidade. Não é só isso. Sua mãe floresce aqui. Não estava apenas fugindo. Ela estava tentando proteger você. Ela se sacrifica. Era um jogo de sobrevivência. Mais uma vez, o pânico se apoderou de Laura, e uma onda de emoção a fez quase desmaiar. Tudo o que ela pensou que sabia estava desmoronando. A imagem perfeita, o amor incondicional de sua mãe. Tudo parecia construído sobre mentiras. Um movimento repentino no fundo da sala chamou a atenção de todos. Uma outra figura apareceu, esta vez com um comportamento calculado e sombrio. É melhor vocês não falarem mais sobre isso, disse a figura com um sorriso sinistro. A última coisa que precisamos agora é abrir feridas antigas. As palavras penetraram na mente de Laura como facas afiadas. Quem era aquela pessoa? E qual era o seu interesse na revelação de segredos tão aterradores? Laura sentiu todos os olhares sobre ela, e em meio ao tumulto e à confusão, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem era realmente seu pai? E até onde a verdade se estenderia? Este encontro não era só um reencontro. Era a epígrafe de um pesadelo. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Laura ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente enquanto encarava a figura encapuzada. Os murmúrios da sala se apagaram, mergulhando todos em um silêncio denso. A figura se aproximou lentamente, a luz da lâmpada refletindo em seu rosto, parcialmente escondido. E quando finalmente desabotoou o capuz, Laura sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Era Sofia, sua melhor amiga de infância, a quem ela havia perdido de vista anos atrás. Mas havia algo de muito diferente nela agora. O olhar de Sofia estava carregado de angústia e uma determinação descomunal. Laura, eu não quero que você fique assustada, mas eu precisava te encontrar. O que seu pai ia te contar é mais sério do que você imagina.
A urgência em sua voz disparou o alerta dentro de Laura. Sobre minha mãe? Laura gaguejou, a ansiedade crescendo como uma tempestade em seu peito. A expressão sombria de Sofia fez o estômago dela se retorcer. Sofia, o que você sabe? Antes que pudesse responder, a sala tornou-se um campo de batalha de emoções. Todos os olhares se viraram para a cena que se desenrolava. Os murmúrios ensaiados de apoio agora se desvaneceram, e o frio da verdade ameaçava engolir o espaço. Um dos participantes, um homem que Laura não reconhecia, finalmente falou. Quem é você, Sofia? O que há entre você e a família dela? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Ele esteve com a gente, anos atrás, em uma situação muito difícil. Havia segredos que envolviam sua mãe. Coisas que foram enterradas com ela. Laura sentiu a terra sob seus pés tremer. O que poderia ser tão cabeludo? Como assim? Que segredos? O que você está dizendo? Suas mãos tremiam, e ela lutava para manter a lógica em meio ao caos que se formava. Sofia deu um passo à frente, o desespero nos olhos. Ela estava envolvida em algo que era, na verdade, muito maior do que você pode imaginar. Uma rede criminosa, tráfico, ela foi forçada a entrar. Não me pergunte como eu sei, mas você precisa saber a verdade. Eu nunca quis que você soubesse disso assim, mas seu pai, ele não pode ser confiável. O choque nas palavras de Sofia fez a sala berrar um grito coletivo de espanto. O olhar de Laura se fixou em seu pai, que estava parado em estado de choque. A realidade que se desenrolava diante dela parecia surreal. A mulher que ela amava e perdeu estava ligada a algo tão sombrio? Por que você nunca me contou isso? Laura virou-se para seu pai, a raiva fervendo dentro dela. Você sempre escondeu a verdade. Laura, eu não sabia como, ele implorou, a voz embargada pelo remorso. Mas Sofia não deixou passar a oportunidade. Não é só isso. Sua mãe não estava apenas fugindo. Ela estava tentando proteger você. Ela se sacrifica. Era um jogo de sobrevivência. Mais uma vez, o pânico se apoderou de Laura. Todo o amor que ela tinha por sua mãe agora fazia sentido. E, ao mesmo tempo, tudo se desintegrava em mentiras. Era como se ela estivesse em um pesadelo. Então, uma figura misteriosa apareceu na porta da sala, interrompendo os gritos e murmúrios. O que você está fazendo aqui? A voz era grave e ameaçadora, congelando o ar. Era um homem alto, com um olhar malicioso. O ambiente hesitou em se mover. Laura sentiu que seu coração parava. Quem é você? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu sou quem protege os segredos, disse o homem com um sorriso irônico. E você está prestes a descobrir que a verdade pode ser muito mais dolorosa do que você imagina. A tensão na sala subiu. O que você sabe sobre minha mãe? Laura exigiu, seus olhos pulsando de determinação. O segredo dela não é só sobre ela, é sobre você também. A frase soou como um relógio de contagem regressiva. Aquela revelação suspensa pairou no ar, e uma onda de confusão e medo a envolveu. O que ele queria dizer? Laura estava prestes a descobrir
que sua vida não era o que parecia. Em uma fração de segundo, ela entendeu que a verdade a cerca, mas esperava que a luz não a queimasse. Você não estava sozinha, Laura. Nunca esteve, disse o homem, refrão de um pesadelo se desenrolando. Ele deu um passo à frente, como se tivesse o poder de acenar essa revelação à superfície. Você é parte de algo muito maior, algo que sua mãe lutou para proteger. Todos os olhares se voltaram para Laura, e a sala estava em suspense. O que você quer dizer? Ela perguntou, o nó na garganta crescendo. Suas memórias, seus medos e até mesmo suas esperanças estão ligadas a um legado que você nunca soube que tinha, disse ele. E enquanto as palavras saíam de seus lábios, Laura sentiu seu mundo se desmoronar. Ela não estava pronta para ouvir isso. Aquela noite se tornaria um marco que ela nunca imaginou. O que mais estava escondido? Quais verdades choquei poderiam mudar sua própria identidade? Laura olhou para seu pai, o desespero em seu coração. Tudo o que acreditava saber agora era questionável. Quanto mais cavava, mais ela se enterrava. A sala começou a girar ao seu redor, e a sensação de queda era incontrolável. E no fundo, uma única pergunta ecoou em sua mente. Estou pronta para descobrir quem realmente sou. Laura olhou fixamente para o homem que acabara de entrar. A agitação na sala era palpável. As expressões mudavam a cada segundo. O mundo dela parecia girar, enquanto a revelação sobre sua mãe se entrelaçava com as sombras daquela figura ameaçadora. O que mais poderia acontecer? O homem sorriu, como se tivesse jogado uma bomba na sala. Seu pai fez parte de um plano maior, Laura. E vocês duas foram envolvidas nesse jogo desde o início. Sua voz ecoou, cheia de desprezo. Você acha que sua mãe morreu em paz? Não foi bem assim. Os corações na sala pararam. Laura se sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. O que você quer dizer? A pergunta saiu como um sussurro, perdida em meio ao tumulto. Ela estava tentando proteger você de algo muito maior. Uma organização que não perdoa, que se alimenta de segredos. E agora, você é parte disso. Um murmurinho percorreu a sala. A tensão crescia. Laura olhou para seu pai, e seus olhos buscavam alguma resposta. Mas ele estava paralisado. A expressão no rosto dele era de desespero. Laura, não escute esse homem. Ele não sabe do que está falando. Homem, mas eu sei. Eu sempre soube. O homem sorria como se estivesse no controle de tudo. E você, Laura, vai ter que escolher. Ficar na ignorância ou descobrir quem realmente é. O sangue dela ferveu. A adrenalina subiu. O que você quer de mim? Gritou, a voz cheia de raiva e medo. Quero que você saiba que a verdade está mais perto do que pode imaginar. Sua mãe não morreu por acidente. Aconteceu algo escandaloso, e se você quiser a resposta, precisará enfrentar isso com coragem. A sala se encheu de murmúrios nervosos, olhares perplexos de todos ao redor. Cada participante do grupo de apoio parecia estar segurando a respiração, como se estivessem esperando o próximo golpe. Sofia se aproximou, o pânico em seu olhar duplicando a pressão no peito de Laura. Laura,
Não ouça ele. Isso pode ser uma cilada. Sofia gritou, mas a urgência de suas palavras parecia perder força na tempestade de emoções. Lembre-se do que estou dizendo. O homem insistiu, a voz cortante. A verdade pode devastar, mas não saber pode ser ainda pior. Sua mãe fez escolhas, Laura. Implicações que afetarão toda a sua vida. Laura sentia as paredes da sala se fechando. Entre a raiva e a dor, o desejo de se proteger desmoronou. E como se o universo quisesse dar um novo empurrão, o celular dela vibrou de repente na bolsa. O som cortou o clima carregado e todos se viraram para ela. Com mãos trêmulas, Laura pegou o celular e verificou a mensagem que piscava na tela. A mensagem que fez seu coração parar. Era de um número desconhecido. Diga a verdade sobre sua mãe ou todos vão pagar por isso. O desespero tomou conta. Quem é você? Laura gritou para o homem que estava na sala. O que você sabe? O que isso significa? A sala estava em caos. As perguntas voavam. Mas a única resposta que ela obteve foi um sorriso cínico. O homem deu um passo para trás e aqueles olhos penetrantes dela nunca o beijaram. Você está prestes a descobri-la, Laura. A verdade alinhavada da sua vida. Mas, cuidado. Pode ser mortal, e, nesse instante, um grito estrondoso ecoou da porta da frente. Alguém estava entrando à força. A tensão na sala explodiu, e Laura se virou, assustada, enquanto a figura empurrava a porta e entrava, varrendo a atmosfera de tensão com um novo pânico. Era uma mulher com expressão determinada, e logo seus olhos fixaram-se em Laura, e então reconheceu-a. Laura, temos que ir agora, eles estão vindo. O desespero na voz dela era real, como um eco de um futuro aterrador. Laura sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Que segredos mais estavam prestes a lhe serem revelados? Com cada segundo que passava, a verdade se transformava em uma corrida contra o tempo, e a vida dela nunca mais seria a mesma. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Laura ficou paralisada. Quem é você? Laura perguntou, tentando entender a situação. O rosto da mulher era familiar, mas ela não conseguia colocar o nome. Sou Maria, sua tia. Eu sei que isso é repentino,
mas sua vida está em perigo. O grito de Maria cortou o ar. O estacionamento da casa estava ficando vazio e o tempo se esgotava. Como você pode ser minha tia? Nunca soube que existia uma tia. As palavras saíram da boca de Laura como um sussurro incrédulo. Eu e sua mãe temos uma história muito complicada, mas não é hora de discutir isso. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Laura olhou para seu pai em busca de respostas. Ele estava paleó e estava prestes a falar quando o homem que parecia o vilão da história interveio. Agora, quem você pensa que é, Maria? Você não tem autoridade aqui. Ele avançou, fazendo o espaço se encher de uma tensão elétrica. Você não pode me impedir. Não depois do que você fez com essa família. Maria retaliou, a fúria em sua voz levantando os cabelos dos braços de Laura. Do que vocês estão falando? Laura estava perdida, confusa com as revelações e a intensidade da situação. Segredos e mentiras estavam desmoronando ao seu redor como castelos de cartas. A sala estava carregada de murmúrios nervosos e olhares apreensivos. Laura sentiu a pressão aumentar. Maria, o que você quer dizer? Em perigo de quê? Escute, eu sei que sua mãe foi forçada a esconder coisas. O que ela nunca contou para você pode estar diretamente relacionado ao que está acontecendo agora. As palavras de Maria cortaram como uma faca. Laura se lembrou da conversa que teve com seu pai e as peças começaram a se encaixar. Mas tudo ainda estava nebuloso. Por que agora? O que você sabe que eu não sei? Porque a verdade finalmente está prestes a vir à tona. Eles não vão parar até que consigam o que querem. Nesse momento, a figura misteriosa que estava na sala... O que foi isso? Sussurrou uma das pessoas presentes. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu violentamente e um grupo de homens entrou, todos com olhares ameaçadores e gestos rápidos. Estamos aqui para levar o que nos pertence, um deles gritou. Laura sentiu seu coração parar. A sala ganhou vida novamente com gritos e correria. Os convidados tentavam sair, mas o pânico dominou. Maria puxou Laura pela mão. Vem, rápido! E elas se teleportaram para o corredor escuro. Para onde estamos indo? Laura gritou, sem conseguir acompanhar os acontecimentos. Seu mundo, que já estava em uma curva interminável de segredos e verdades, agora se transformava em um pesadelo real. Para um lugar seguro, você precisa saber quem eles realmente são e o que o seu pai fez. Maria disparou, enquanto os sons de lutadores e a adrenalina viravam um eco distante. E nesse momento, Laura parou de correr, dando um passo atrás. O que você quer dizer com isso? O que o meu pai fez? Maria hesitou, olhando para trás, onde os homens ameaçadores pareciam se aproximar. Eu não tenho tempo para explicar agora. Eu só espero que você consiga entender a verdade antes que seja tarde demais. Laura fixou os olhos em Maria, o desespero se espalhando pela sala. O que mais estava escondido? O que mais o seu pai não havia contado? As mensagens, os segredos, o desespero de todos. E, de repente, a verdade que parecia tão próxima a sufocava.
Ela nunca imaginou que descobrir a verdade sobre sua mãe poderia trazê-la para tão perto do perigo. E enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, a certeza de que tudo estava prestes a mudar pairava no ar. Ela não tinha certeza de quem era ou em quem podia confiar. O que viria a seguir poderia ser o ápice de um pesadelo ou a luz no fim do túnel. Antes que pudesse decidir, o destino já havia escolhido. E nada seria como antes. Laura olhou fixamente para Maria, seu coração disparando, enquanto tentava processar a ideia de uma tia aparecendo no momento mais caótico de sua vida. O que mais esse mundo estava escondendo? Mas antes que pudesse formular outra pergunta, um estrondo ecoou pela casa, seguido por gritos pânico. "Precisamos sair agora, Laura", Maria repetiu, puxando-a com força. A sala transformou-se em um frenesi de movimentos. Pessoas empurrando-se enquanto o medo invadia o ar. Os homens que haviam entrar, e então Laura viu. Um dos homens estava falando em um rádio, sua expressão grave. "Estamos a caminho. Preparem-se para a captura. Ela não pode escapar." As palavras saltaram do rádio, disparando alarmes em sua cabeça. Captura? De quem estavam falando? Quem são essas pessoas? Laura gritou, tentando não parecer vulnerável. O olhar de Maria era de desespero absoluto. "São aqueles que querem os segredos da sua mãe. E eles não vão parar por nada." Uma onda de adrenalina invadiu Laura. Como tudo aquilo se tornou real tão rápido. A corrida pela vida era palpável, e cada batida do seu coração parecia ecoar em seus ouvidos. Mas no frenesi, uma verdade perturbadora brotou em sua mente. "Maria, você disse que minha mãe guardava segredos. O que exatamente você sabe sobre ela?" Maria hesitou, e o silêncio entre elas se tornou insuportável. "Laura, eu não posso te contar tudo agora, mas você precisa saber que sua mãe fez escolhas difíceis. Ela estava escondendo algo que poderia destruir tudo." Nesse momento, um grito seco soou. "Peguem-nas!" A voz do homem ecoava firme. O pânico tomou conta, enquanto as pessoas correndo ao redor dela pareciam dispersar, cada um buscando a saída. "Vem!" Maria puxou Laura pelo braço, suas mãos trêmulas. Elas correram por um corredor, mas antes que pudessem chegar à porta dos fundos, outra figura surgiu, interrompendo seu caminho. Era seu pai, mas algo estava diferente. Ele estava agachado. Sua expressão era de desespero, como se estivesse lutando contra si mesmo. "O que você está fazendo aqui? Não é seguro." Ele olhou para as duas com um olhar que Laura não podia decifrar. Medo? Amor? Ou algo mais obscuro? "Pai, eles estão atrás de mim. O que está acontecendo? O que você sabe sobre os segredos da mamãe?" A incredulidade, misturada com a urgência, fez sua voz sair cortada. Ele hesitou. "Não é o momento, Laura. Você precisa ir." "Não, eu quero saber tudo agora." E então, como se tivéssemos dado vida a um momento de clareza, ela viu a verdade. Por que ele parecia tão nervoso?
Um lado dela queria acreditar que ele estava tentando protegê-la, mas havia uma sombra em seus olhos que a fez sentir um frio na barriga. E naquele instante frenético, como se a vida estivesse prestes a mudar radicalmente, outro estrondo explodiu na porta da frente. Mas a verdadeira bomba, porém, veio quando se tornou óbvio. A porta se abriu e uma terceira figura entrou, fazendo todos congelarem no lugar. Era alguém que Laura nunca esperaria ver. Sofia. Com um olhar determinado, mas também marrom de desespero. Laura, eu preciso que você acredite em mim. Não. A incredulidade tomou conta do ambiente. Como ela poderia confiar novamente? Você também sabe sobre isso? Há muito mais do que você pode imaginar. Sua mãe, ela não estava apenas escondendo segredos. Ela estava envolvida em algo muito mais perigoso. Algo que pode ameaçar todos nós. Pare de falar, todos vocês! O grito vindo do pai de Laura ecoou, mas suas palavras não conseguiam dissipar a confusão crescendo. Você não sabe o que está dizendo. Parênteses. O que aconteceu não foi como você pensa. O olhar que Laura trocou com Sofia era suficiente para acender uma revolução. As verdades começaram a emergir como feridas abertas. O que mais estava escondido? O que significava tudo isso? E com um movimento rápido, Maria avançou, pondo-se entre Laura e seu pai. Nós precisamos confiar uns nos outros. Não podemos nos separar, Laura. Eles estão vindo à caça e a verdade sempre encontra um jeito de vir à superfície. Laura ficou paralisada. O peso das palavras pairou no ar e a urgência da situação esmagava sua mente. O que está acontecendo? O que mais vocês têm a me contar? Só temos um número. Laura, seu pai, Maria disse, hesitando. Ele está envolvido profundamente nisso. Os segredos estão mais perto do que você imagina. Quase como um relâmpago, Laura sentiu tudo mudar. As alianças, as lealdades, tudo se revirava. Algo estava podre neste mundo de mentiras. E antes que pudesse processar, um ruído ensurdecedor cortou o caos. Armas. Alguém disparou. Laura caiu para o chão em um impulso, o medo preenchendo sua mente. Era uma corrida contra tempo, e um novo pânico a dominou. Ela olhou para os rostos ao seu redor, percepção de que a confiança nunca foi um luxo em sua vida. O caos tomou conta da sala, e Laura percebeu que seus heróis talvez nunca fossem quem ela realmente imaginou que eram. E enquanto o desespero a cercava, um pensamento a surpreendeu. A verdade estava mais distante do que jamais poderia encontrar. O que está acontecendo? Gritou. Mas a resposta ficou perdida entre as sombras e os silvos das balas. E assim, a vida dela começou a desfazer-se com a tempestade que se aproximava. Quais segredos ainda estavam à espreita, prontos para explodir em sua face? Laura olhou fixamente para Maria, seu coração disparando, enquanto tentava... O que mais esse mundo estava escondendo? Mas antes que pudesse formular outra pergunta, um golpe estrondoso ecoou pela casa, seguido por gritos de pânico. Precisamos sair agora, Laura, Maria repetiu, puxando-a com força. A sala estava em frenesi, pessoas se empurrando
enquanto o medo invadia o ar. Os homens que haviam entrado antes estavam se organizando, cercando a saída como predadores à espreita. E então, Laura viu. Um dos homens estava falando em um rádio, sua expressão grave. Estamos a caminho. Preparem-se para a captura. Ela não pode escapar. As palavras cortaram o ar e dispararam alarmes em sua mente. Captura? De quem estavam falando? Quem são essas pessoas? Laura gritou, tentando se manter firme. O olhar de Maria refletia um desespero absoluto. São aqueles que querem os segredos da sua mãe. E eles não vão parar por nada. Uma onda de adrenalina invadiu Laura. Como tudo isso se tornou real tão rapidamente. A corrida pela vida era palpável. Mas em meio ao frenesi, uma verdade perturbadora brotou em sua mente. Maria, você falou que minha mãe guardava segredos. O que exatamente você sabe sobre ela? Maria hesitou, e o silêncio entre elas se tornou insuportável. Laura, eu não posso te contar tudo agora, mas você precisa saber que sua mãe fez escolhas difíceis. Existiam coisas que ela estava escondendo que poderiam destruir tudo. Nesse momento, um grito seco soou. Peguem-nas! A voz do homem ecoou firme. O pânico tomou conta enquanto os convidados tentavam escapar, mas o desespero dominava. Vem! Maria puxou Laura. Elas correram por um corredor, mas antes que pudessem chegar à porta dos fundos, outra figura surgiu, interrompendo seu caminho. Era seu pai, agachado, com a expressão conturbada. O que vocês estão fazendo aqui? Não é seguro. Pai, eles estão atrás de mim. O que está acontecendo? O que você sabe sobre os segredos da mamãe? A incredulidade misturada com fogo fez sua voz sair cortada. Ele hesitou. Não é o momento, Laura. Você precisa ir. Não, eu quero saber tudo agora. E como um efeito dominó, uma onda de clareza a atingiu. Por que ele parecia tão nervoso? Um lado dela queria acreditar que ele estivesse tentando protegê-la, mas havia uma sombra em seus olhos. Nesse instante frenético, como se a vida estivesse prestes a mudar radicalmente, um estrondo se ouviu na porta da frente. A porta se abriu com força e uma terceira figura entrou, congelando todos. Era Sofia, com um olhar determinado, mas também repleto de desespero. Laura, eu preciso que você acredite em mim. Não, a incredulidade tomou conta da sala. Você também sabe sobre isso? Há muito mais do que você pode imaginar. Sua mãe, ela não estava apenas escondendo segredos. Ela estava envolvida em algo muito mais perigoso. Algo que pode ameaçar todos nós. Pare de falar. Todos vocês. O grito vindo do pai de Laura ecoou, mas suas palavras não conseguiram dissipar a confusão crescente. Você não sabe o que está dizendo. O que aconteceu não foi como você pensa. Laura trocou olhares intensos com Sofia. As verdades começaram a emergir como feridas abertas. O que você quer dizer? Laura perguntou, quase desesperada. Por favor, precisamos ir, implorou Maria, enquanto os passos pesados do grupo se aproximavam. E, sem aviso, o homem que parecia o antagonista fez um movimento rápido, puxando algo do bolso. Chega de jogos! Gritou, e um tiro disparou pelo ar. O som da arma ecoou como um trovão.
Laura congelou. Alguém gritou. Foi um grito agudo e incontrolável. O tempo pareceu parar enquanto ela tentava entender o que havia acontecido. O homem caiu no chão, ensanguentado. Seu olhar vago ficou fixo em Laura. A figura que Laura reconheceu logo cedo estava morta aos pés dela. Era seu pai. A sala mergulhou em um caos insano. Grupos corriam, os gritos ecoavam insistentemente, e as mensagens no celular dela pareciam o eco de uma vida assombrada. Maria e Sofia puxaram-na com força para longe da cena, mas seus pés estavam enraizados no chão da revelação. O que mais estava por trás de toda essa história? E quem era realmente seu pai? As peças do quebra-cabeça estavam se despedaçando em um turbilhão. E no fundo de sua mente, Laura não conseguia evitar a pergunta que pairava em seu coração. A verdade que ela tanto queria saber agora seria a única coisa que poderia destruir tudo o que ela conhecia. Enquanto ela se afastava, uma sombra pairava sobre sua cabeça, e a sensação de que tudo estava prestes a virar um labirinto ainda mais profundo a perseguia. Uma nova jornada estava apenas começando. Laura ficou paralisada, seu coração disparando enquanto olhava para o corpo sem vida de seu pai. A cena portante que se desenrolava à sua frente. O som do pânico ao seu redor parecia distante, como se estivesse assistindo a tudo de um lugar longe, quase surreal. O caos a envolvia, mas sua mente estava uma tempestade de perguntas. Pai! O grito ecoou, mas qualquer vestígio de consolo se dissolveu no ar, levando consigo a força que poderia estar em seu coração. Maria puxava, mas os pés de Laura pareciam colados ao chão, e tudo que ela conseguia fazer era fixar os olhos naquela visão horrível. Sofia e Maria trocaram olhares de desespero, mas era evidente que só havia um caminho a seguir. Laura! Vamos! Maria gritou novamente, com uma urgência que quase atravessou a barreira Bo. Mas ele não! Eu não posso! Ele é meu pai! Suas palavras eram um sopro, quase inaudíveis sobre o clamor crescente ao seu redor. Precisamos ir! Sofia insistiu, seus olhos brilhando com uma surpresa aterradora. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? O que realmente estava oculta na história dela? Enquanto se afastavam, Laura sentiu seu coração apertar, quando a figura do homem que havia disparado ecoava em sua mente. Ele sabia algo. Algo que a envolvia. Eu não posso deixar isso assim. Maria, percebendo a luta interna, apertou a mão dela. Laura, agora não é a hora de hesitar. Você precisa entender. Aquele homem, ele não é apenas um alvo. Como assim? A incredulidade pulsava em sua voz enquanto se moviam de forma imprecisa e ansiosa. O que ele é, então? Ele é alguém que faz parte de toda essa confusão. Parte das escolhas da sua mãe, Maria disse, puxando-a por um corredor estreito em direção ao fundo daquela casa. Ele faz parte da linha que foi traçada, que liga você a coisas muito mais profundas do que você pode imaginar. Uma sensação de desespero encheu Laura mais uma vez. Como você sabe disso? Mas mal pôde esperar por uma resposta antes de tudo mudar de novo. Um estrondo na porta de entrada
fez a casa tremer, quase como se a realidade estivesse começando a se desvanecer. Está tudo errado. O grito de um dos capangas que entraram antes ecoou pelo hall. Eles estão aqui! Rápido! Um baque na porta principal interrompeu a atmosfera frenética. A porta se abriu e, para o horror geral, aquele homem, o atirador, estava de volta, agora acompanhando mais homens, todos com olhares determinados e armados. Na verdade, você não pode fugir de nós, Laura, ele disse, um sorriso macabro estendendo-se em seu rosto. Você é mais importante do que pode imaginar. Laura sentiu seu estômago revirar. Enquanto os homens avançavam, o pânico tomou conta. Ela não sabia o que fazer. Era hora de lutar ou correr. O tempo parecia congelar. E quando respondeu, algo chocante aconteceu. Maria, em um momento de clareza pavorosa, girou-se e olhou diretamente nos olhos de Laura. Eu não posso deixá-los te pegar. A verdade é, eu sou a única que pode proteger você. Laura sentiu seu coração parar por um segundo. O que você está dizendo? E então Maria lançou uma revelação que fez o mundo dela desmoronar. Eu sou sua mãe. A voz dela estava firme e carregada de emoção. O tempo parou. Laura não conseguia respirar. Não fazia sentido. Não! Você, como assim? Isso é impossível! Suas palavras eram um eco de desespero, sem poder processar a enormidade do que acabara de ouvir. Sofia tratou de puxá-la para o lado. Não, isso não é verdade. A tensão entre elas era palpável e Laura sentia a adrenalina acelerar como nunca. Mas Maria fez um movimento inesperado, interrompendo tudo. Deixe-me terminar, por favor, Maria pediu, a voz tremendo. Aparentemente eu não morri, e durante todo esse tempo tive que me esconder por um motivo muito sério. Isso tudo refere-se à sua mãe, a nós. As pessoas ao redor delas começaram a rir e a murmurar. Mas Laura se recusou a ouvir. Crescia dentro dela uma mescla de raiva e confusão. O que estava acontecendo agora? Quem estava contando a verdade? Que plano é esse? Que legado é esse que você diz? Isso é um pesadelo. O homem que havia entrado, com seu sorriso malicioso, olhou de relance para Maria. Você vai se arrepender à medida que a verdade proceder. O jogo apenas começou, e você não pode se esconder para sempre. Um pressentimento gelado atravessou o coração de Laura. E enquanto eles se preparavam para lutar ou correr, a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a atingiu de forma avassaladora. Laura, você não tem ideia do que está por vir. A figura misteriosa ecoou, e era difícil saber se aqueles eram apenas os ecos de uma revelação ou o prenúncio de algo muito, muito pior. Laura sentiu seu coração disparar enquanto observava a cena se desenrolar. O corpo do pai, estirado no chão, era a realidade que ela nunca esperou encarar. As lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto, misturadas ao desespero e ao horror. Maria tentou puxá-la para longe, mas ela estava paralisada, presa àquele momento horrível. Precisamos sair! Agora! Maria disse com firmeza, olhando para as portas que se aproximavam de forma ameaçadora. Um prenúncio aterrador. A adrenalina
corria nas veias de Laura. Ela queria gritar, queria entender, mas a urgência era palpável. Eu não posso, ela respondeu, a voz quebrada. Ele é meu pai. Laura, Sofia chamou, com os olhos arregalados. A lembrança de tudo o que acontecerá antes daquele momento passou como um flash na mente dela. Ele fez escolhas. Não é quem você pensa que é. Uma onda de revolta tomou conta de Laura. Mas ele ainda é meu pai. As palavras saíram como um sussurro implorando por compreensão. Mas a dor em seu coração era esmagadora. Vamos, Maria gritou, arrastando Laura para o corredor, onde estavam as portas. O riso cínico do homem ressoava em sua mente, ameaçador e insuportável, enquanto as sombras da figura se aproximavam delas como lobos famintos. Chegaram na porta de saída, e Maria a forçou a abrir. A luz do sol era ofuscante. Laura pisou fora, e o barulho da rua a envolveu, como um murmurinho distante. Elas se moveram freneticamente, mas a ameaça seguia de perto. Ouvia-se tiros e gritos da casa, a sensação de que o mundo estava desmoronando às suas costas. Para onde vamos? Laura questionou, o coração martelando no peito. Para um lugar seguro, Maria respondeu, sua mão determinada segurando a dela. Você precisa saber a verdade. Tudo isso está além do que você pode imaginar. Muitas perguntas borbulhavam na mente de Laura, mas tudo o que ela queria era escapar da realidade do horror, a dor do que perdera. O que sua mãe escondeu? O que seu pai realmente fez e qual era o papel de Maria? De repente, Sofia, que corria atrás delas, gritou. Lauren, olhe! Apontou para o canto da rua. Um carro preto se aproximava, as janelas escuras refletindo o brilho intenso do sol como um sinal de perigo iminente. Entrem! Gritou Maria. Todas se apressaram para dentro e Maria ligou o motor. O carro disparou. O peso do que deixaram para trás era enorme e Laura se virou uma última vez. O que havia acontecido? Com tantos segredos girando ao redor, a dor se tornava dor à vida. As lágrimas borbulhavam, mas o movimento e a corrente de adrenalina a mantinham focada. Laura, Maria falou, a voz agora suave, embora ainda tensa. Você precisa entender que essa luta não acabou. Precisamos nos preparar. Eles virão atrás de você. A verdade parecia tão distante, mas a urgência na voz de Maria fazia Laura sentir que a raiva poderia se transformar em algo mais poderoso, algo que poderia conduzi-la à força que precisava para encarar as revelações pelas quais tanto ansiou. O carro descia uma estrada de terra e a adrenalina fazia seu coração pulsar forte. O que mais estava oculto em sua vida esperava? E assim, entre gritos silenciosos, desespero e uma tênue esperança, elas seguiram adiante, sem saber onde o destino as levaria. Laura olhou pela janela, perdida em pensamentos. Sabia que a busca por respostas só estava começando. Então, ao encarar o horizonte, havia um misto de medo e determinação. O tempo talvez fosse cruel, mas agora ela sabia que não estava sozinha. A verdade poderia ser sombria, mas ao menos
havia uma chance de descobrir. E enquanto o carro se afastava, em direção a um futuro incerto, um pensamento a percorreu como um sussurro no ar. A jornada de vida nunca se resume ao que perdemos, mas à força que encontramos ao enfrentar o desconhecido. Irmão de Deus, agora que você está aqui e chegou até este ponto, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal. Você não pode perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas possam conhecer essa mensagem poderosa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho intrigante.